Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos ter um vídeo com aula combo, ou seja, duas aulas no mesmo vídeo. Na última semana eu tive um pequeno imprevisto e não pude estar ministrando a segunda lição desse segundo trimestre, e eu estarei ministrando ela hoje juntamente com a aula de número 3. Tá certo, meus irmãos? Então, esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Então, hoje nós teremos um vídeo combo, ou seja, com duas aulas, a aula de número 2 e a aula de número 3 desse segundo trimestre de 2023 da CPAD, tá certo? Vamos para o título da aula de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Vou ler aqui a verdade prática elaborada pelo autor da lição. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Bom, irmãos, essa lição de número 2, ela vai orbitar na história de Isaac e Rebeca, tá certo? Na história de Isaac e Rebeca. Lembrando que Isaac é o filho prometido de Abraão. Tá certo, meus irmãos? Então, Isaac e Rebeca, ambos tiveram alguns problemas familiares. Contudo, vamos analisar os possíveis motivos para esses problemas familiares. Não que esses motivos justifiquem os problemas familiares, mas vamos entender por que ocorreram esses problemas familiares. Então vamos entender os motivos que ocasionaram possivelmente a deflagração desses problemas familiares, tá certo? Esaú e Jacó são filhos de Isaac e Rebeca. Ambos são gêmeos. E pela presciência de Deus, eles já tiveram o seu futuro revelado. Então, ou seja, ainda no ventre, Deus revela qual vai ser o futuro dessas duas crianças, Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca, ou seja, pela presciência de Deus, Deus já revela o futuro dessas duas crianças. Todavia, irmãos, isso não significa, ou seja, essa presciência de Deus não significa que Deus predestinou o futuro de ambos, que eles foram simplesmente robôs na mão de Deus. Não é isso que o texto bíblico está apresentando. Pelo contrário, o texto bíblico está evidenciando a presciência de Deus na revelação do futuro dessas duas crianças. E a gente vai encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 22. Isso é muito importante para a gente entender todo o contexto dessa lição de número 2. Então vamos fazer a leitura aqui. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 25, versículo de número 22. Tá certo, meus irmãos? Então vamos fazer aqui a leitura. Os filhos lutavam no ventre dela, ou seja, de Rebeca. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo?
e foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Observe, irmãos, que Deus revela aqui pela sua presciência não só o futuro dessas 2 crianças, mas até mesmo que elas formariam 2 nações. Então, ou seja, essa revelação, ela é muito extensa na história, tá certo? E o que mais chama a atenção é que Deus diz que o maior servirá ao menor. Como eu falei, pela presciência de Deus e não pela sua determinação, tá certo, meus irmãos? Como eu falei, eles eram gêmeos, mas sempre sai um primeiro do ventre, e esse primeiro seria o mais velho, obviamente. Por conseguinte, o primogênito, né, ou seja, o detentor dessa preciosa vantagem familiar, que no caso é ser detentor da primogenitura, principalmente naquele contexto patriarcal, tá certo, meus irmãos? Então, a gente consegue aqui observar que tanto Jacó, provavelmente, como Rebeca, e certamente, sabia do destino de cada um dos filhos. Ou seja, Isaac e Rebeca era uma família que servia a Deus. Logo, é de se imaginar que eles deveriam ter em suas mentes que seus filhos também executariam planos especiais de Deus em suas vidas. E Deus ali revela, justamente na gestação, de que o menor, ou seja, o mais novo, teria domínio sobre o mais velho. E a palavra de Deus, ela sempre tem que prevalecer. Tá certo, meus irmãos? Porque Deus está revelando ali o destino de forma presciente. Mas é justamente essa informação que vai ser importante para a gente entender o porquê dessa predileção de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó, tá certo? Mas vamos começar aqui com os problemas de Isaac, ou seja, no que Isaac errou em ter tido essa predileção por Esaú. Então vamos lá. Supostamente ou provavelmente Isaac teve essa preferência por Esaú pelo fato de ele ter sido o primogênito. Como eu adiantei aqui nesse vídeo, era um costume cultural da época patriarcal, de que o primeiro filho, ou seja, o primogênito, ele era detentor desse privilégio de governar a família em termos espirituais, de receber maior parte na distribuição da herança, enfim, de ter ali uma liderança na família. Então, Isaac provavelmente teve essa preferência por Esaú pelo fato de Esaú ter sido o primogênito, em detrimento de 3 fatos que a gente vai citar aqui, que Isaac deveria ter atentado, mas infelizmente não atentou, e por isso cometeu esse erro
de predileção para com Esaú, tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, essas são as 3 razões, ou os 3 motivos que levaram a Isaac a fazer essa preferência arbitrária de forma equivocada. Então vamos lá. Como eu falei, provavelmente essa preferência se deu pelo fato de Esaú ser o primogênito. Contudo, provavelmente Isaac sabia da revelação de que Deus tinha enviado para Rebeca no período da gestação, dizendo que o menor exerceria autoridade sobre o maior. Então, ou seja, já era para Isaac ali entender por esse fato, ou seja, pelo fato de provavelmente conhecer, possivelmente conhecer, aqui é lógico que é uma conjectura, mas possivelmente deveria conhecer que Jacó teria essa vanguarda diante do seu irmão Esaú, mesmo ele sendo o mais novo, porque Deus tinha revelado. E ele já tinha a experiência do seu pai, de que Deus, quando revela, cumpre a sua palavra. Então, ou seja, em detrimento dessa primeira razão, provavelmente Isaac escolheu a Esaú pelo fato de ele ser primogênito, mesmo ignorando provavelmente o conhecimento dessa revelação. O segundo ponto aqui que a gente deve destacar como motivo que levou a Isaac escolher a Esaú em detrimento de Jacó pelo fato de ser primogênito é que provavelmente Isaac já tinha também conhecimento da sua própria história. Ou seja, Isaac sabia que ele, dentre o relacionamento com seu pai, no início da trajetória do seu pai, no caso aqui Abraão, que ele não era o filho mais velho, ou seja, ele era o filho mais novo. Ele era o primogênito de Sara, mas não era o primogênito de Abraão. Então, era de Isaac que entender que para Deus, essa ordem hierárquica de primogenitura não era uma regra para a escolha, a eleição dos propósitos de Deus para com o seu povo. Tá certo, meus irmãos? Então, provavelmente Isaac já tinha essa informação. Provavelmente seu pai contou que o seu irmão Ismael era o primogênito, ou seja, tudo indicava que ele seria o detentor de todo o poderio de Abraão, inclusive as promessas. Contudo, foi Isaac, ou seja, o mais novo de Abraão. Isaac deveria ter atentado por esse segundo ponto, quando pensou na questão da primogenitura. E a terceira informação, muito importante, que Isaac deveria também ter atentado, para não cair nessa cilada da primogenitura, para preferir, no caso, Esaú em detrimento de Jacó, foi que ele sabia que seu filho era profano. Profano. Tá certo, meus irmãos? A Bíblia fala que Esaú era profano. Se não, vejamos o que diz a palavra de Deus, aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 16, que diz assim a palavra de Deus: E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú,
o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então, ou seja, a Bíblia chama aqui Esaú de profano. O que é profano? É profanar aquilo que é sagrado. É desvalorizar aquilo que é santo. Esaú sabia o valor espiritual que possuía uma primogenitura, ou seja, ele seria o líder espiritual da família. Mas ele desvalorizou por uma coisa material e temporal, que era um prato de comida para saciar a sua fome ocasional. Então, ou seja, ele desvalorizou o sagrado. Então ele era profano não só por esse motivo. Ele era profano também pelo fato de ele não ter respeitado o costume dos patriarcas escolhidos por Deus do casamento consanguíneo. Porque a intenção de Deus em permitir isso na época era a preservação da semente ou da nação escolhida por Deus para a chegada do Messias. Então, Esaú ele sabia disso, mas mesmo assim ignorou esse costume do casamento consanguíneo e preferiu casar com as estrangeiras. Então, ou seja, ele era profano nesses dois aspectos. Vamos fazer a leitura aqui de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 34. Olha só o que a narrativa bíblica nos apresenta. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então, ou seja, Isaque deveria ter levado em consideração, olha, eu acho que não vai ser meu filho o detentor das promessas de Deus, mesmo ele sendo primogênito, porque ele é profano. Ou seja, ele ignorou um costume da nossa família no que tange ao casamento consanguíneo e desvalorizou essa preservação da semente. O texto mesmo diz que isso foi um motivo de amargura para Isaque e Rebeca. Então, ou seja, esses três motivos deveriam ter feito Isaque refletir e entender que mesmo Esaú sendo primogênito, não seria ele o detentor das promessas de Deus. Mas a Bíblia nos diz que o seu filho Esaú era um caçador e Isaque se agradava dos pratos que esse filho Esaú lhe entregava. Então, existe esse fator que justifica essa predileção de Isaque por Esaú e provavelmente a questão de ele ser o primogênito, mas que Isaque deveria ter atentado para todos esses pormenores. Tá certo? Então aqui mostra uma fragilidade de Isaque mesmo sendo homem de Deus. Ou seja, provavelmente não deu muito crédito à revelação, ou não atentou para a revelação que Deus passou, não atentou para o seu próprio passado, sendo ele o mais novo, Deus o escolheu, em detrimento ao primogênito, e por fim, não percebeu que o caráter do seu filho era um caráter comprometido. Mas vamos lá.
Será que você, meu irmão e minha irmã, se identifica com esse comportamento de Isaac? Às vezes você tem predileção por algum dos seus filhos, mesmo sabendo de todos esses pormenores, como Isaac? Mas vamos continuar. Vamos agora entender os erros de Rebeca. Ora, provavelmente, Rebeca entendeu todos esses pormenores que eu acabei de listar aqui. Ela tinha conhecimento da revelação, ela sabia que Isaac tinha sido escolhido em lugar do seu irmão mais velho para ser o guardião da promessa de Abraão. E sabia também que Esaú, o seu caráter era um caráter profano. Então, provavelmente, Rebeca atentou para esses 3 motivos que eu listei anteriormente, para poder não cair na cilada de acreditar que seria Esaú o detentor da promessa designada por Deus a Abraão, sucessivamente a Isaac e posteriormente a um dos descendentes de Isaac. Então ela com certeza levou em consideração esses fatores. Não obstante, ela infelizmente tentou ajudar a Deus a cumprir a sua promessa, ou seja, ela identificou que Deus iria cumprir a sua promessa em Jacó, levando em consideração todos esses fatores que eu citei anteriormente. Contudo, ela tentou ajudar a Deus. Quando ela escutou que Isaac estava convencido de passar a bênção patriarcal para Esaú, provavelmente, como eu falei aqui, pelo fato de ele ser o primogênito e também Esaú sempre agradar ele com algum tipo de caça, Rebeca, percebendo isso, tentou ajudar a Deus. Falou, não, vou abortar isso. Isaac provavelmente está se confundindo, então vou fazer o seguinte, eu vou bolar aqui um plano e vou frustrar essa operação aí de Isaac em abençoar Esaú. Contudo, irmãos, ela fez com os métodos ilícitos, ou seja, através do engano. Então, ou seja, ela já teve um grande problema em tentar ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Ora, se Deus prometeu, ele é poderoso para cumprir. E ele tem os seus métodos para cumprir. Não precisa de ajuda humana para Deus cumprir a sua palavra. E, como agravante, ainda você tentar ajudar a Deus a cumprir a promessa dele, cumprir a sua palavra, contudo, através dos meios ilícitos, como foi o caso de Rebeca, através do engano. Ela vem, cria uma trama para que através desse plano dela, Jacó de fato fosse contemplado como o detentor das promessas patriarcais. Isso a gente consegue ler na palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 6. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você faça a leitura aí na sua casa. E é óbvio, irmãos, que ela pagou um preço muito alto. Muito alto. Não vou dizer que Rebeca não tinha razão. Ela identificou, provavelmente, que Jacó seria o abençoado por Deus. Mas ela tentou ajudar Deus ainda com métodos ilícitos. Então pagou um alto preço por isso. E qual foi o preço? Não teve mais o gosto de ver o seu filho querido, predileto,
Porque esse seu filho, por conta do ódio do seu irmão, quando percebeu que foi enganado, teve que fugir para longe. E ela não teve mais o gosto de ver o seu filho em vida. Certo? Então, olha só o grande problema de a gente ter predileção por filhos e ainda uma predileção baseada em pressupostos equivocados, como no caso, provavelmente, os de Isaac, ou então uma predileção com métodos ilícitos, como os de Rebeca. Os prejuízos são gravíssimos. Tá certo, meus irmãos? Então eu encerro aqui o primeiro bloco, a primeira lição desse vídeo combo que nós estamos produzindo, ou seja, a lição de número 2. Na sequência, nós iremos fazer aqui a exposição da lição de número 3. Bom, dando continuidade, vamos trabalhar agora a lição de número 3, cujo título é Ciúme, o mal que prejudica a família. Vamos fazer a leitura aqui da verdade prática elaborada pelo autor da lição. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Bom, irmãos, a lição de hoje ainda também vai orbitar na família patriarcal. No entanto, agora com um foco na família gerada por Jacó. Tá certo? Então vamos entender aqui os ciúmes e os seus males. Tá certo? Então vamos lá. Jacó, depois de toda essa história com seus pais, ou seja, de ter experimentado essa predileção que seus pais tiveram por ele e por seu irmão, e os males que isso trouxeram, parece que ele não conseguiu aprender com as fraquezas de seus pais. E repete os mesmos atos. Se não, vejamos. Jacó acabou sendo enganado, ou seja, provou do próprio veneno. Ou seja, enganou seu pai e pela lei da retribuição, como a gente encontra isso muito claro na Bíblia Sagrada, ou seja, aquilo que a gente planta é isso que a gente irá colher. Então, essa lei da retribuição que a gente encontra nas Sagradas Escrituras mostra aqui a sua cara. Porque Jacó engana seu pai e agora experimenta o mesmo gosto de ser enganado. Porque Jacó agora vai para uma terra distante da terra de seus pais, chega na casa dos seus parentes e se interessa por uma daquelas jovens que estava ali na casa de seus familiares, por nome Raquel, e entra em um acordo com o pai dela, Labão, para que ele venha trabalhar por ela um determinado período e assim ele pudesse ser marido dela. E assim ele fez, ele trabalhou, contudo, na hora de receber a sua esposa, que seria Raquel, ele recebe a irmã dela, que era Leia, ou seja, o seu sogro o engana. Então, Jacó acabou sendo enganado e teve 2 mulheres. Só que aí ele acabou cometendo o mesmo erro que seus pais.
o mesmo erro dos seus pais, ou seja, predileção. Jacó amava a Raquel em detrimento de Leia. Ou seja, a sua primeira esposa era Leia. Ou melhor dizendo, a sua esposa legítima era Leia. Por mais que ele tenha sido enganado, mas de fato foi a primeira mulher a qual ele casou. Então, aos olhos de Deus, a esposa de Jacó era Leia. Ah, mas ele foi enganado, ele amava a Raquel. Infelizmente, ele simplesmente colheu aquilo que ele mesmo plantou. Mas ele vai lá e pratica predileção e ama mais a Raquel em detrimento da sua esposa Leia. Isso nos diz o texto sagrado em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 28. Façam a leitura para a gente ganhar tempo. Tá certo, meus irmãos? Logo, se criou um ambiente de favoritismo novamente. Ou seja, mais uma vez nós tínhamos um ambiente de favoritismo. Um em detrimento do outro. Ou uma em detrimento da outra. Ou seja, Raquel em detrimento de Leia. Isso gerou um conflito familiar sem precedentes. Ou seja, um conflito familiar muito intenso, tá certo? Muito intenso. Entre Raquel e Leia, Leia e Raquel e Jacó, lógico, inserido em todo esse furacão familiar. Mas Deus é fiel. Deus é muito fiel. Por mais que Jacó tivesse uma predileção por Raquel, a sua esposa, que era Leia, foi a que permaneceu com ele até o resto de sua vida. Porque Raquel, infelizmente, na sua segunda gestação, vem a falecer e é sepultada no meio do caminho, quando Jacó partiu da terra do seu sogro para a terra dos seus pais. Então, Jacó acabou sendo enterrado do lado de sua esposa Leia. E a preferida acabou sendo enterrada na beira do caminho. Que esse fator bíblico faça a gente... Mas, como eu falei, Jacó não aprendeu a lição dos seus pais, teve predileção pelas suas mulheres e também tem predileção pelos seus filhos, porque ele amou mais a José do que os demais filhos dele. Se não, vejamos, vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 3. Olha só o que nos diz o texto sagrado. Israel, isto é, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, olha que curioso. Provavelmente, o texto não nos diz isso, isso é uma conjectura, provavelmente Jacó amava mais a José
do que os outros filhos, porque José era o primogênito de Raquel, a sua predileta. O texto não nos diz isso, mas induz a gente chegar a essa conclusão. Então, além de ele ser o filho de sua velhice, em termos gerais, a gente chamaria assim de um dos caçulas, provavelmente Jacó amava mais a José por ele ser filho primogênito de sua mulher amada, que era Raquel. Isso criou um outro conflito familiar, que foi a exacerbação ciumenta dos seus irmãos contra José. E José merece sim uma meia-culpa. O texto nos diz que ele era meio que delator dos seus irmãos. Vejamos aqui o que diz o texto sagrado ainda no capítulo de número 37 de Gênesis, versículo de número 2. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, ou seja, os seus irmãos já não gostavam dele, porque ele via as coisas erradas que eles cometiam e denunciava para o seu pai. Então aquilo já era um motivo aos olhos dos seus irmãos para que eles viessem odiar a José. Contudo, não era o único motivo, pelo contrário, o motivo principal era a predileção que Jacó tinha por José. Então seus irmãos ficavam com inveja, com ciúme, eles queriam aquela atenção também para eles. Irmãos, infelizmente o ciúme é algo muito sério, porque muitas vezes a gente tem planos de Deus na nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor são ciumentas e muitas vezes tentam atrapalhar os planos de Deus na nossa vida por conta dos seus ciúmes, como no caso de José. Seus irmãos achou que vendendo ele ou tentando matar ele, os planos de Deus em termos de exaltação não seriam cumpridos na vida de José, foi um mero engano da parte deles. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que têm ciúme de nós, acham da mesma forma. E muitas vezes nós também, pelo nosso ciúmes, fazemos atrocidades, como foi o caso dos irmãos de José para com José. Tá certo? Então, ou seja, o ciúme é uma obra da carne, é uma obra da natureza pecaminosa, caída. E traz males, como vocês viram, a destruição de uma família. Imagina a tristeza do coração agora de Jacó, quando vem e é enganado novamente, dizendo que o seu filho agora está morto, ou seja, o seu predileto. Imagina também o transtorno e o sofrimento de José agora sendo vendido como escravo para estrangeiros. Provavelmente ele nem conhecia a língua daqueles estrangeiros. Então, irmãos, olha só o prejuízo que o ciúme traz. Isso eu estou falando no âmbito familiar de forma mais global, ou seja, entre pais e filhos e entre irmãos e irmãos. Imagina só o ciúme intra-casamento, ou seja, dentro do casamento. Aí é que as consequências podem ser mais inimagináveis ainda. Por isso que a gente vê diversos crimes passionais cometidos aí. Não só crimes, mas pecados, né?
de motivos supérfluos, alimentados por esse sentimento carnal que é o ciúme. Mas, irmão Bruno, por que o ciúme é um sentimento carnal? Porque o ciúme desenvolve na gente a suspeita, a desconfiança, a insegurança. E isso são características de quem ainda não tem o amor de Deus. Porque um dos frutos, uma das partículas, melhor dizendo, do fruto do Espírito é o amor. E quando a gente vai ler a descrição do que é amor em 1 Coríntios, capítulo de número 13, a gente já vai fazer a leitura, uma das características do amor é justamente lançar fora a suspeita, a dúvida, a insegurança. Então, quem é ciumento, em outros termos, ele não ama. Em outras palavras, ele não ama, ele acha que ama e que o resultado do seu amor é o ciúme. Pelo contrário, o ciúme justamente é a evidência de que essa pessoa não ama, porque se ela amasse, ela confiava e não iria desconfiar. É isso que nos garante a palavra de Deus, tá certo? Então vamos fazer a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 13, onde o apóstolo Paulo desenvolve essa tese que nós estamos aqui afirmando para vocês, irmãos. Olha, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Olha só o que nos diz o texto aqui. O amor é paciente. Versículo de número 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha só, não suspeita mal. Qual é uma das características mais destacadas do ciúme? A suspeita. Ou seja, quem tem ciúme tem suspeitas. O que será que está fazendo? Com quem está? Será que está me traindo? No caso aqui dos irmãos de José, será que nosso irmão vai usurpar e vai querer tomar a liderança da família? Enfim, será que nós perderemos os nossos privilégios por conta do nosso irmão? Enfim, o ciúme ou a inveja, não vamos aqui utilizar eles como sinônimos, porque na verdade não são, mas vamos aqui fazê-los um paralelismo entre eles, né, um paralelo de que a principal característica é a suspeita. E o amor lança fora a suspeita, não suspeita mal. Então, irmãos, o ciúme não é compatível com o caráter de quem serve a Deus. Então, encerro aqui essas duas lições, ou seja, esse vídeo combo. Peço mais uma vez desculpas por eu ter ficado a semana passada sem poder ministrar para vocês, mas ocorreu um imprevisto e que Deus abençoe a cada um de vocês e compartilhe esse conteúdo.